Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje nós vamos conversar sobre um livrinho que eu gostei demais de ler. Gente, eu li esse livro várias vezes. Eu li, aí eu não acreditei que eu tinha lido algo tão bom e acabei relendo alguns dos capítulos que eu tinha gostado mais e vocês vão entender por quê. John Henry Newman, A Porta Estreita, uma história de conversão. Eu li aqui no Kindle. Ele tá R$10 o e-book na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo para você comprar. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o seu like aqui. E esse livro, A Porta Estreita, do John Henry Newman, me marcou bastante, porque ele foi um livro que conseguiu expor aquilo que eu sentia interiormente e colocou em palavras aquele sentimento de angústia, né, da conversão. Porque ele vai trazer um personagem, o Charles Reading, que funciona bem assim como uma autobiografia, né? Como se o Newman estivesse falando dele mesmo, com algumas diferenças e tudo mais. Sim, principalmente na questão de que o Newman criou uma organização em Oxford e o Charles tem uma certa repugnância por esses grupos e tal. Mas é interessante que esse jovem, né, Charles Reading, ele tem uma personalidade que escapa um pouco dos conflitos, né? Mas por dentro ele tem aquela sensação de que tem alguma coisa acontecendo que tá fugindo do controle dele. E isso é que me pegou, né? Porque ele tem esses diálogos internos e tem também quando ele vai falar com outras pessoas, ele no final da discussão fala assim, gente, por que que eu coloquei isso em dúvida? Por que que eu não falei logo que eu cria como a igreja anglicana, né? Mas vamos começar do começo, né? John Henry Newman era um anglicano, fazia parte ali, né, de Oxford, da faculdade, e ele, quando jovem, ficou doente e quando ele se curou, ele inculcou na cabeça que ele tinha uma missão, né? E aí, dentro da igreja anglicana, dentro da faculdade, ele acabou iniciando o movimento de Oxford, que tinha como visão, né? Lutar contra a estagnação espiritual, interferência do Estado na igreja e também a falta de ortodoxia doutrinária. E ele foi fazer o quê? Estudar os pais da igreja. E aí, meu filho, o negócio desandou, né? Porque estudar os pais da igreja, deixar de ser protestante. Então, ele vai estudando os pais da igreja e vai vendo que muitas das heresias que os pais da igreja tiveram que combater tinha muita similaridade com a posição, né, com a doutrina anglicana. E aí não tinha como, ele acabou expondo isso, né? Essas coisas transbordam nos textos, transbordam nas posições, nas palestras, nos artigos. E aí ele é expulso, né? Ele foi expulso em 1841 e em 1845 ele foi recebido na Igreja Católica. E aí esse pano de fundo do movimento de Oxford, desse retorno aos pais da igreja, desse retorno ao cristianismo primitivo, é que vai fazer o pano de fundo desse conto, né? Ele chama de conto, mas é um conto bem longo, é uma história que dá tempo de você se deliciar com essa história de conversão, que é do John Henry Newman. E aí, Charles Reading, que é esse jovem que ele vai colocar como jovem principal, tem um duplo dentro do livro que é o Willis, né? Bem no início do livro, Reading está na faculdade e ele vai se encontrar com esse Willis saindo de uma reunião. E ele se pergunta, né, o que o Willis está fazendo dentro dessa reunião? É uma reunião católica. E o Willis vai dizer que ele gosta do silêncio, ele gosta dos sacramentos, das imagens, né? Ele gosta da arte católica e aquilo perturba o Charles, né? E ele até vai dizer que o Willis o Willis é muito volátil, que ele tá indo para a Igreja Católica como uma criança se agarra a um brinquedo bonito, não é por uma convicção, né, e tudo mais. Ele até fala, Willis, isso não é seu, isso não é de você, você tem que acordar para a vida, entendeu? Você tem uma igreja tão incrível que é a igreja anglicana, por que que você vai se envolver com os papistas, né? E essa é a reação que todo mundo, se você é um novo convertido,
né, ao catolicismo, ou se você se converteu do protestantismo para o catolicismo, você sabe do que eu estou falando, né? E se você é protestante, você teria também essa visão que o Reading está tendo com Willis, né? Por que você está largando algo tão bom e indo se envolver com a Igreja Católica, né? E o livro vai ficar dividido assim em 3 grandes partes, né? A carreira religiosa do Charles Reading, porque ele tem a pretensão de ser um pastor, né? De ser um ordenado anglicano, como o pai dele é. Ele começa com as dúvidas na segunda parte e depois ele tem a parte da conversão. E é tão bem dividido, né? A mente do Newman trabalhou tão bem aqui nesse texto que tá tudo tão bem entrelaçado. Logo no início você já vê assim, uma antecipação das dúvidas, porque aparece o Willis, né? Pronto para se converter, se converte, e depois você vê o Reading caminhando aos poucos, né, nos mesmos caminhos que o Reading fez de outra forma. Então, isso é muito bom, porque mostra como que Deus vai trabalhar a conversão das pessoas de várias formas diferentes, né, pela arte, pela missa, né, pelos santos, ou então pelo caminho intelectual, pelos pais da igreja, né, pela história do cristianismo. O Charles, né, já falei que o Charles acusa o Willis de ser volátil, e no decorrer do livro você vai vendo uns diálogos assim incríveis. Até parece um pouco forçado, né? Mas como eu já sabia que ia ter esse caminho intelectual todo escrito, né? Todo registrado, eu ficava ansiosa para quando Charles Reading abrisse a boca. E o Newman coloca nos outros personagens, nos amigos, nos professores, nos pastores, no diretor da faculdade, todas as controvérsias, né? Que o Reading vai ter que introjetar, né, que ele vai ter que engolir e ver por que ele tá tendo dúvida de tudo aquilo. Porque todo mundo fala assim com tanta clareza, isso é normal, todas essas controvérsias, todos esses problemas, a diferença entre Lutero e Calvino, a diferença entre os artigos de confissão anglicana com o livro de orações, né, que era usado no serviço anglicano. Tudo isso é muito tranquilo. E ele fala, gente, não tem como. Como que vai ser tranquilo? Até porque ele vai sempre colocando, né, por causa da conversão de Willis, ele sempre coloca assim, o Willis está envolvido com uma unidade muito grande e eu tô aqui no meio dessa bagunça, né, e as pessoas achando que isso é normal. E lembra que eu falei que o Reading tinha uma aversão aos partidos, né, dentro de Oxford? Você vê bem, né? Ele estava envolvido exatamente com o protestantismo, que é, se você pegar, né, na questão da da interpretação bíblica, vários partidos tratando de uma mesma doutrina. Esses diálogos vão dar conta de fé e obras, sola escritura, sucessão apostólica, credo apostólico, celibato, penitência e autoridade da igreja e muito mais. Então você vai ter vários dados, né, de várias religiões, de várias vertentes ali do protestantismo sendo explanados pela boca dos personagens. O processo que o Reading faz é muito gradual, né? Quando ele se dá conta de que ele se tornou um potente católico, né? Um católico em potencial, pela boca de outra pessoa. O diretor, né, da escola vai chamar ele e vai dizer, olha, você não tem autorização para ficar na escola durante um período de férias e tal, porque nós precisamos resguardar os que estão chegando da influência católica. E ele fala, mas o que eu tenho a ver com a influência católica? E aí, para provar, né, que o Reading já era católico, ele faz algumas perguntas e aí o Reading respondendo percebe que a fé dele já era católica. E uma dessas questões é dos artigos, né, da confissão anglicana, em que o Reading tem que assinar que ele concorda com os 39 artigos da Igreja Anglicana. E aí ele lendo os artigos, estudando os artigos, ele fala, gente, esses artigos, eles podem contradizer todo o serviço anglicano a favor da Igreja Católica. E aí ele fala, mas eu tenho que assinar, porque se eu quisesse continuar estudando e quiser ser ordenado, eu tenho que assinar. E quando ele diz pro professor dele assim, eu vou assinar na fé. Aí o professor dele fala, como assim você vai assinar na fé? É extremamente racional, né? Você precisa realmente estar convencido disso e não uma questão de fé.
E aí ele faz outra pergunta também, né? Como que você entende os 39 artigos? Aí o Reading fala, eu entendo os 39 artigos no sentido das escrituras. E aí o diretor fala, não, você entende as escrituras no sentido dos artigos. Mostrando, né, que é tudo não é a questão da Bíblia, é a questão da confissão. E a partir da confissão, você retorna para o texto bíblico para achar os fundamentos, né, daquilo ali. E isso não é um problema, porque é exatamente o que acontece com qualquer confissão. Então, você vai ler textos difíceis de acordo com a doutrina que mais te apetece, né? Então, se você é calvinista, se você é batista, se você é assembleiano, se você é ateu, se você é católico, você vai ler aqueles textos com o entendimento da sua confissão de fé, que é, na verdade, um compromisso de obediência a uma autoridade que você reconhece. Então, se eu reconheço a autoridade da Igreja Católica na minha fé, então eu preciso entender que a interpretação do magistério católico é que é o correto. E todo mundo faz isso, todo calvinista faz isso, todo batista faz isso, todo assembleiano faz isso, né? Então todo mundo dá autoridade. Fé é obediência, mas a obediência aqui é autoridade, né? Então é uma questão que acontece com todo mundo, alguns negam, né? Alguns não conseguem enxergar que na verdade estão submetidos a uma autoridade exterior à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um texto, né? Então o que você obedece é a interpretação daquele texto, a aplicação daquele texto. Bem, eu acho que já deu, né? Já deu aqui alguns bons minutos de vídeo e eu queria só deixar vocês com esse gostinho para ler esse texto maravilhoso do Newman, que eu quero reler de novo com certeza. Esse ano eu já li ele 3 vezes e eu não trouxe a resenha para vocês porque eu queria realmente fazer uma leitura de outros livros do Newman para trazer esse texto, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Porque eu estou fazendo outras coisas. Mas eu quero muito que vocês leiam esse texto. O link para comprar tá aqui embaixo. E quem lê, por favor, volta aqui, né, para dizer o que você achou desse texto maravilhoso. É uma literatura muito, 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 muito boa. Então eu quero também deixar indicado aqui alguns perfis que estão ligados a Cardeal Newman, né, a São John Henry Newman, que hoje é um santo católico, e que vocês possam aproveitar todo o conteúdo, né, desse santo maravilhoso que a gente tem na Igreja Católica. Então é isso, gente. Um beijo e um abraço para vocês. Se inscrevam no canal.